Então, vamos fazer nossa prece inicial, agradecendo a presença de todos, também nossos irmãos que estão online, já estamos online, se comportem. Então, vamos fazer nossa prece inicial, agradecendo a presença de todos. Amado Mestre Jesus, estão online, já estamos online. Amado Mestre Jesus, permitir, Senhor, que a Tua presença abençoe nosso estudo. Somos pequeninos, Senhor, e suplicamos o Teu amparo e a Tua misericórdia. Permita, Jesus, que os Espíritos Consoladores, em nome da vida eterna, do amor eterno, nos abençoe, nos conecte com o infinito. Ó benfeitores da paz, da luz e da fraternidade, em nome de todo o amor que existe no universo, permitir que esse estudo seja abençoado pelas forças de Deus. Esteja conosco, ó Pai, em nome do Cristo Jesus, que assim seja. Então, vamos lá, vamos... Só uma pergunta. Aquela última música que tocou ontem na live, foi você que colocou? Nós organizamos para colocar. Eu pensei que... Mas não Sou foi um você C maior. Hein? Sou um C maior. Por quê? Eu queria saber o nome da... Depois eu te passo os dados. Tá. A música e o cantor. Sou um C maior. Tá, obrigada. Ser maior ou sou um C maior? Mas eu te passo direitinho os dados, tá bom? Muito bonita, né? Eu sou suspeito porque eu gostei de todas. Um repertório muito bonito. Parabéns. É verdade. 153 do Livro dos Espíritos. Em que sentido se deve entender a vida eterna? A vida do espírito é que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Então, vida eterna é a vida do espírito. Nós estamos encarnados e sofremos um processo muito sério de apagamento da memória verdadeira. E esse processo tira de nós a perspectiva de eternidade. Nós perdemos essa perspectiva de eternidade, e isso faz com que nós tenhamos um medo aterrorizador da morte. Entende? Alguém comenta para a gente ou lê? Lê para a gente 154, gente. 153A, por favor. Vou ler. 153A. Não seria mais exato chamar de vida eterna a dois espíritos puros, daqueles que, tendo atingido o grau de perfeição, não têm mais provas a experimentar? Resposta dos imortais. Seria antes a felicidade eterna, mas isto é uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, desde que vos entendais. Então, nós temos um problema que é os nomes. Nomes a gente usa, a gente define as coisas para a gente se entender. Mas a gente não deve
o que os Espíritos estão nos dizendo? Vocês definam aí para vocês poderem entender o que vocês querem dizer. Então, muitas vezes, a gente cria pinimba com palavras. Às vezes, a gente cria caso uns com os outros por causa de definições. E isso é uma falha nossa do espírito, né? A gente não deve, se a gente quiser aprender um pouco com a vida, a gente não deve se preocupar tanto com as palavras e se pegar nisso, mas sim entender o sentido que se quer dar a um conhecimento. Isso é que faz a diferença. É você entender a ideia. Se você não entender a ideia, fica mais difícil para você a gente se entender. A linguagem humana, ela é limitada. A linguagem humana não consegue definir todas as coisas de forma clara. Por exemplo, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. O esquimó tem um número enorme de nomes, várias palavras, várias variações de nomes para o que a gente chama de branco. O que a gente chama de branco? Eles têm vários nomes, várias nuances. A gente chama de branco. Quando muito, branco gelo. Eles têm vários nomes para o branco, porque eles vivem numa paisagem, num mundo, num local em que para nós é tudo branco, para eles não. Cada tipo de branco, cada variação do branco tem um nome de cor. Por isso que eu estou dizendo para vocês, não sei se vocês estão entendendo, gente, o que eu estou querendo dizer. Então, para nós, por exemplo, eu estava lendo uma autora, ela é americana, e ela estava contando que ela aprendeu espanhol. Quando ela aprendeu espanhol, ela falou que a cabeça... Sabe por quê? Porque a língua espanhola é igual à portuguesa. Eu, tu, ele. Nós, vós, eles. Para o inglês é you. E o tu, é para plural e para singular. Então, quando ela aprendeu a noção de ele e eles, isso eu estou dando só um exemplo. A cabeça dela fez um clique, caramba! Como é que a gente consegue definir melhor? E assim é o homem. Cada idioma novo que a gente aprende, a gente percebe que há palavras que, por exemplo, para nós expressarmos aquilo, precisa de um contexto cultural. Então, vou explicar agora o título do livro do Jô Soares, O Xangô de Baker Street. Gente, para entender o que ele quer dizer com Xangô de Baker Street, como é que você traduz isso para o alemão, para o inglês? Você pode simplesmente falar o Xangô de Baker Street, mas há um contexto. Estão entendendo? Um contexto que e isso os outros idiomas também têm. Saudade. Em outros idiomas, eles têm que escrever assim: eu sinto falta de você. Eles não têm uma palavra para saudade. Alguns idiomas têm, outros não.
Outros, eles têm que escrever uma frase. Mas também outros idiomas têm palavras que a gente tem que escrever uma frase. Né? Então, a gente, na questão das palavras, a gente tem que se entender. Então, quando você, por exemplo, eu estou aqui falando, né? Você pode se pegar num sentido da palavra que você aprendeu na faculdade. O Rui, que é de direito, da área de direito. O Rui, de repente, aprendeu uma palavra que lá na área de direito ela tem um sentido, mas que aqui na doutrina espírita ela tem outro. E aí a gente tem que entender que na filosofia aquela palavra tem um sentido, no direito aquela palavra tem um sentido, e os espíritos estão usando aquela palavra com outro sentido. E às vezes é uma palavra só. Manga pode ser a fruta e pode ser a manga da camisa. Uma palavra, dois sentidos. Como é que a gente resolve isso? No idioma, não tem como. Mas no pensamento, o idioma real, o melhor idioma, é o telepático. Por isso que nas sociedades espirituais mais avançadas, o que se fala é mentalmente. Porque você falando mentalmente, você está entendendo, você entende o que o outro quer dizer completamente, independente da tradução. Nós, quando falamos aqui, nós nos traímos. Às vezes, você quer falar de uma pessoa, mas você não quer falar mal, mas você não quer falar bem, mas você não quer falar mal. Então, você diz assim, eu não adoro aquela pessoa. Você diz assim, eu não gosto da pessoa. No sentido de que aquela pessoa não é uma pessoa que você tem uma grande afeição, mas não que você a deteste. Olha só, entenderam ou não? Entendi. Eu não odeio aquela pessoa, mas não amo. Exatamente, mas aí a gente tem que explicar, porque se você joga isso no ar, perceba bem, Tarcísio, se você não explicar, como naquele da praça, né? Da Praça Nossa, nos mínimos detalhes, não fica claro. Alguns anos atrás, um orador espírita, no Arautos, ele falou do demônio. Ele começou a palestra, começou a falar do demônio, e eu estou lá assistindo a palestra, estou esperando a hora em que ele vai explicar que demônio não existe, que existe a reencarnação, que a realidade do mundo espiritual são seres humanos desencarnados, que podem muitas vezes mudar a aparência e até dizerem, eu sou isso, eu sou o diabo. Sim, mas ele é um ser humano que já teve vida aqui na Terra. Porque ou existe reencarnação ou existe o demônio. E o cara não explicou. O cara falou em demônio, que ele viu o demônio, e o orador não explicou. A partir dali, eu o considerei um mau orador. Por quê? Porque se ele está na tribuna espírita para levar um conhecimento libertador, gente, quando você descobre que não tem demônio, gente, isso é libertador. Que não tem inferno, que não tem demônio. Isso é o conhecimento espírita nos libertando de séculos de medos. Você sobe numa tribuna espírita e não deixa isso claro, é um erro de comunicação grave. Se ele tivesse na faculdade, se ele tivesse num bate-papo entre amigos,
Problema dele, ele fala no que ele quiser, no que ele acredita. Se ele estivesse numa igreja, ok, não tem problema. Entendam bem, não há problema a pessoa acreditar no que quiser. Nós somos partidários de que cada pessoa deve buscar o conhecimento com sua consciência livre. No entanto, ao subir numa tribuna espírita que tem algo a dizer, se você não deixa claro, você cria confusão. Então, muitas vezes, nós, mesmo em estudos, entramos muitas vezes em debates, desgastes. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, estão falando de coisas diferentes, coisas que têm sentidos diferentes. Muitas vezes, as pessoas estão falando da mesma coisa, mas usando frases diferentes. Por isso que esse item é um item que, sempre que eles falam isso, não é a primeira vez que eles vão falar, não é só essa vez que eles vão falar isso, não, tá? Sempre que eles falam isso aqui, de coisas desse tipo assim, chamais as coisas como quiserdes, contanto que vos entendais. A gente precisa, a nomenclatura precisa ser clara. E a gente não deve ter medo de aperfeiçoar essa nomenclatura se fizer necessário. Um dos grandes momentos que nós tivemos aqui, há 2 ou 3 semanas, eu estava revendo o estudo e achei muito bom, se comportem, muito bom, foi um grande momento do estudo. Não sei quem estava aqui, a Cristina, que está ali, escondidinha, falou sobre os anjos. Vocês lembram disso? Que ela falou, Anderson, um orador falou isso aqui assim do anjo não sei o quê. O outro falou do anjo não sei o quê, não sei o que lá. Aí eu assisti o estudo de novo. Eu estava no carro e assisti. Aí adorei a minha resposta. Eu falei, os dois estão certos. O problema não é que eles estejam errados. O problema é o nome, anjo. Esse que é o problema. Se você entender que existem espíritos que nos ajudam de vários níveis de evolução, os dois estão certos. O problema é que quando a gente usa essa nomenclatura, é o mesmo problema de usar o nome demônio. É uma nomenclatura que não esclarece toda a profundidade de conhecimento que hoje a gente tem da realidade espiritual. Mas como está na codificação, Kardec usa o termo anjo, a gente continua usando. Só que na hora, uma pessoa mais perspicaz, como a Cristina, ela assistiu uma palestra, o orador falou não sei o quê. Ela assistiu, o outro orador falou outra coisa. Nessa hora, a pessoa mais atenta, opa, tem uma contradição aí. Quando, na verdade, não tem contradição. Existem espíritos muito superiores a nós, que nós também podemos chamar de anjos, e existem espíritos que são praticamente iguais a nós. Somos nós desencarnados. Então, qual o problema, então? O problema é quando você usa a palavra anjo, que você nivela todo mundo. Toda uma hierarquia de espíritos, você coloca com esse nome. Então, o orador atento, o estudioso atento, a Cristina, quando ela for fazer uma palestra sobre esse tema, ela vai tomar mais cuidado em explicar o conceito para além do nome anjo, porque esse nome já mostrou-se ser o quê? Complicado, ele não esclarece as pessoas. E outra coisa, nós somos, a maioria dos espíritas, nós viemos do catolicismo, ou da igreja evangélica. Você fala anjo, o que a pessoa pensa? Fala agora vocês. Vamos falar de nós não, tá? Nós já estudamos até isso aqui no livro. Você fala anjo, o que a pessoa que está vindo do catolicismo pensa? É uma pergunta, tá? Estou esperando a resposta de você. Católico. Que você é não. Católico. Não, pensa que é um ser divino. Pensa que é um ser que foi feito perfeito.
com asas, né? De branquinho, com asas, com auréola. Não é isso? Incompreensível para mim. Sim, Não, além dessa característica física, digamos assim, tem a característica de que ele é perfeito e ele é sempre o mensageiro de Deus, né? Exceto o anjo, né, que foi, digamos que, expulso. Que é uma contradição que eu não consigo entender. Como é que Deus faz alguém perfeito, mas tem um que se rebela e se torna invejoso? Mas, enfim, né, são as contradições das religiões. O mito, ele não tem muito que se explicar. O mito é o mito, né? Como se fosse uma lenda, né? O mito é uma lenda. Do anjo decaído, né? Para mim, eu não vou pensar em nada, porque como eu não vim de lugar nenhum, eu nasci dentro da doutrina. Mas aí... Por isso que eu fiz a pergunta. Por isso que eu te fiz a pergunta. Afinal de contas, tem ou não tem anjo guardião? Porque o anjo guardião vem realmente do catolicismo, né? É um termo que vem do catolicismo. Nós temos o anjo guardião, só que esse termo, ele confunde, né? Por quê? Porque no catolicismo, a ideia de anjo é de uma criatura, de um anjo guardião, né? É que ela vive 24 horas em função de você. Ela não tem uma vida própria. Não é um ser que ama, que teve vidas passadas, que foi pai, que foi mãe. Não. A função dele existir é cuidar da pessoa. Então, existe o espírito protetor, mas é melhor, em vez de usar anjo guardião, falar espírito protetor. Não quer dizer que é proibido, tá, gente? Só estou dizendo, não tem problema nenhum, está na codificação, Kardec fala. Só que hoje em dia, com o conhecimento que a gente tem a mais sobre o mundo espiritual, a gente precisa seguir exatamente isso que o Espírito está dizendo aqui. A gente precisa chamar as coisas de uma tal forma que nós mesmos nos entendamos do que a gente está falando. E o que é melhor, mais importante, quem está chegando entenda o que a gente quer dizer. Espírito protetor é mais coerente, né? Sim, porque você precisa explicar para a pessoa, quando não tem problema falar anjo, mas você precisa explicar para a pessoa que o anjo é um ser humano mais evoluído ou igual a gente e que nos ajuda e dá todos os detalhes possíveis, né? Quando você simplesmente joga a palavra e não explica, pode dar um problema de sentidos duplos, triplos, porque as pessoas... Na verdade, a tradução, segundo as pessoas que trabalham com idioma, traduzir é trair. Quando você traduz de um idioma para o outro, nem sempre você consegue passar a essência do que aquilo quer dizer. Dependendo, então, se for uma palavra em forte carga cultural para um povo, como Xangô, por exemplo, o Xangô de Baker Street, como é que você traduz isso? Com uma palavra só. Fica difícil. Então, muitas vezes não se traduz. Muitas vezes, eu vi um livro chamado Raízes, Alex Haley. O tradutor brasileiro, ele fez uma coisa bem interessante. Ele fez o seguinte: algumas expressões ele não traduziu e botou nota de rodapé para explicar o que aquilo quer dizer. Porque se ele traduz com qualquer coisa aproximada, não dava a ideia do que aquelas pessoas lá, aqueles escravos, aqueles negros americanos do século passado, o que eles queriam dizer. Então, ele não traduzia, ele mantinha a palavra original, lá do texto em inglês,
e ele botava nota de rodapés, às vezes até grande, para explicar o contexto cultural daquela expressão. Eu achei aquilo ótimo, mas nem todo livro faz isso. Fala, Rui. Rui? Isso aí é bastante forte. Quando eu fui aprender inglês, o curso que eu fazia, eu não vou citar o nome aqui porque ele ainda existe, né? E eles falavam para a gente quando nunca traduziram uma palavra para a gente. Eles sempre falavam assim: vocês têm que pensar em inglês. É verdade. Porque muito, como você falou aí, muitas das culturas, uma palavra que a gente usa aqui, por exemplo, eu fui usar cafezinho lá, né? Pedi um short coffee, né? Que é um café pequeno. Eles me deram lá um balde de café. E você pensa, chega assim, daqui para até São Paulo mesmo, você vai usar uma expressão: eu quero um cafezinho, eles vão dizer, café carioca, não é a mesma coisa que a gente usa aqui. Tanto que se você estava falando sobre o anjo, é uma terminologia muito usada pela Igreja Católica, ou seja, como nossa cultura, desde de vidas passadas, é católica, a gente ainda tem essa expressão anjo como fosse algo diferenciado, alguém superior. E, na verdade, não é. Tanto é que você pegar no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, lá na parte de preces, há muitas das vezes que eles falam anjo da guarda. É verdade, verdade. Mas por quê? A maioria daqueles que estão dando mensagem, passando essas preces, são espíritos derivados da Igreja Católica. Então, eles usam essa expressão. Então, nós, né, temos que tomar cuidado, realmente, como você está falando, porque a gente tem esse resquício, né, de catolicismo dentro de nós há muitos séculos. Porque, por isso que a gente tem que tomar cuidado, realmente, porque eu procuro evitar, mas volta e meia a gente fala anjo da guarda, desavisadamente, porque nós estamos dentro de uma doutrina que não usa essa expressão e nós sabemos, pelo estudo que a gente vem fazendo, que essa expressão é coisa bem santa, né? Bem alta, né? Ô Anderson, eu tenho tentado, a partir de agora, né, depois que eu compreendi com os estudos, não usar mais anjo. Mas quando eu sei que a pessoa é católica ou professa uma religião que aceita, eu uso. Com os que são espíritas, eu gosto de usar espírito protetor. Mas essa preocupação com o anjo, eu não tenho tido muito, acho que é muito mais explicável. Para mim, muito mais grave é quando o sujeito fala de demônio numa casa espírita e não explica, e não dá uma explicação plausível para isso. Por quê? Porque cria-se na expectativa dos ouvintes, e principalmente daquelas pessoas que já têm essa conotação, de aceitar, por exemplo, um ser tão poderoso quanto Deus, que esse ser ele vai ser o castigador, né? o que vai eternamente fazer sofrer aqueles errantes, e Deus é o ser supremo que vai tratar bem aqueles que fizeram o bem. Então, Exato. Isso, para mim, fica muito mais perigoso mesmo. Então, é preciso que alguém freie esse tipo de gente, porque senão a gente vai ficar mais não sei quantos milhões de anos na mesma coisa. Né? Não, o importante é a gente estudar, né? E a gente poder esclarecer, porque não é o fato da gente estar fazendo palestra que a gente sabe tudo, né? Então, é sempre importante, quem faz palestra, está estudando, está aberto para uma renovação. A gente se expõe muito, fazer palestra é muito importante, mas a gente acaba se expondo muito, essa que é a verdade. É fácil, né? Você faz o estudo, que nem às vezes você dá uma derrapada, e aquela derrapada, né, ela é o suficiente para você ser apedrejado. Porque, na verdade, a gente faz estudo, mas a gente é só estudante, né? Todo espírita, ele é estudante. Mesmo que ele não acredite nisso. Mesmo que ele ache que ele sabe tudo. Ninguém sabe tudo. A gente, a qualquer momento, numa pergunta dessa, a gente pode falar algo, pode dar uma derrapada,
porque a gente está aqui estudando, a gente está sempre aprendendo. Cristina. Eu entendi o que o Tarcísio quis falar. E dentro do meio espírita, daí a importância da evangelização. Porque você já passa para a criança o que tem que ser. Aí não vem com esse vício do anjo da guarda. Ela vai vir realmente com o espírito protetor, né? Porque dentro de uma evangelização não cabe a evangelizadora usar esse termo. Aí ela estaria errada. Não, mas aí é que está, Cristina. Você vai ver muito isso, porque muitas vezes o próprio evangelizador, ele mesmo não estuda. Mas é isso que eu estou falando. Muita casa espírita pega a pessoa, por exemplo, a pessoa é profissional da área de educação, tipo eu, assim, dá aula, e não tem evangelizador, aí pega a pessoa e taca lá. Mas a pessoa nunca fez um estudo sistematizado. A pessoa não se espiritiza. Né, mas isso é muito comum. Sim, mas aí você vai passar a essência do espiritismo para uma criança. A pessoa nem tem. É a mesma coisa, né? A gente sabe, vamos sair do espiritismo, a gente sabe que se você pegar a criança desde pequenininha mesmo e começar a ensinar o inglês, ela tem muito mais facilidade de aprender. Certo? Mas para eu ensinar o inglês, eu preciso ser uma professora de inglês. Tá? Eu preciso ter conhecimento, eu preciso gramática, eu preciso pronúncia, eu preciso tudo isso. Eu sei das dificuldades de conseguir evangelização, mas existem cursos de evangelizadoras. Sim, mas era o mínimo. É muito comum, tá? É muito comum. Eu sei que é. O trabalho de evangelização, para não parar, pegar a pessoa, tá, crua, de doutrina, e a pessoa é inteligente, a pessoa lê aquilo ali, mas a pessoa não tem ela mesma, ela nunca leu o Livro dos Espíritos de ponta a ponta. Às vezes ela tem meses de doutrina espírita, meses, já vi isso. E é muito comum. E aí você... É claro que o ideal é que o evangelizador que vai trabalhar com crianças seja, como você falou, um especialista. Mas, Anderson, eu não tô querendo ser radical, não. Tá? Vamos supor, eu vim da religião católica, eu quero você evangelizadora porque a casa está precisando, não tem, eu sou professora, tá. Eu vou ensinar alguma coisa para aquela criança. Sim. Algum tema, né? Se eu não estudar, eu vou passar como, gente? Não, a pessoa vai estudar. Mas olha só, muitos temas da evangelização são morais. Sim, sim. Não são doutrinários. Muitas vezes, as próprias apostilas de evangelização demoram, não sei como está hoje, mas antigamente era assim. Quando eu dava aula de evangelização, eu tive que mudar. Por quê? Porque se falava até de Moisés, falava de Velho Testamento, e não falava de doutrina. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Essas apostilas aí é como se fosse a aulinha dominical. Catecismo. E a doutrina espírita, ela tem o que dizer. Né? E aí a gente fez um roteiro novo, mas isso é o que você está falando. A gente tinha conhecimento doutrinário e pôde, então, falar com as crianças sobre os valores da espiritualidade. E elas entendiam. Porque elas estão vindo de lá há pouco tempo, está fresquinho. Elas estão mais aptas. Então, muitas apostilas, elas ficam muito... E está certo. Mas você tem que passar também a base. Porque as crianças, a gente às vezes despreza a inteligência da criança. A criança até vê espírito. Sim. Mas voltemos para o nosso tema. Eu acho mais perigoso, Anderson. Eu acho muito mais perigoso deixar que uma pessoa dessa doutrine do que deixar as crianças sem ter um doutrinador. É melhor deixar elas sem doutrinador. Porque você bota uma pessoa dessa, vai fazer com que a criança não seja espírita, vai ser o que ela quer. São questões que cada casa espírita tem que resolver. Né? A gente não tem como. Isso daí, é aquilo. Cada casa espírita
tem suas necessidades, suas prioridades. A gente não adianta vocês quererem a gente aqui. Entende o que eu quero dizer? É uma realidade. Tomara, os cursos de evangelização estão aí, mas muitas vezes o evangelizador não vai. Alega que não tem tempo. São problemas que a gente não vai resolver nesse estudo aqui. Importante que a gente fale, mas o mais importante para nós aqui hoje é a gente entender o seguinte: a gente precisa entender, se entender na comunicação. Se comunicar é uma das maiores dificuldades entre os seres humanos, porque parte do que a gente fala é passional. A gente fala com muita emoção. Então, quanto mais emoção a gente coloca na fala, menos a gente entende o interlocutor, porque a gente fecha. Isso é natural. Daí as noções de antipatia. Por quê? Para você entender o outro, é preciso ter sintonia com o outro. E isso tem a ver com simpatos, um sentimento afim. Então, quanto mais você é simpático àquela ideia ou àquela pessoa, mais fácil fica para absorver o que a pessoa quer dizer. Então, tudo tem um olhar. Se você olha com má vontade, você não aceita nada do que a pessoa está dizendo. A pessoa vai falar, vai repetir, você não quer entender o que o outro quer dizer. O que não quer dizer que você tenha que concordar. Então, se eu vou assistir um pastor falando e eu olho com antipatia, eu não entendo a ideia geral que o pastor quer passar. Por quê? Porque eu já estou olhando toda a palestra, eu vejo detalhes que eu discordo, eu sou antipático àquela ideia. Então, aquilo para mim, e um evangélico, quando vê a gente falar que o inferno não existe, que o demônio não existe, é a mesma coisa. Ele rejeita a ideia. Para ele, isso é a maior tramóia do diabo, né? Fazer com que a gente acredite que ele não existe. Então, na cabeça dele, isso ele rejeita. Como ele rejeita essa ideia, todo o resto ele também vai rejeitar, porque ele é antipático. E isso é normal, é humano. É humano. Tanto que o que nós temos que aprender é transcender isso. Não adianta a gente impor isso para pessoas de outras crenças. Mas para nós, que conhecemos a reencarnação, é importantíssimo que a gente transcenda o mundo das palavras. Que a gente entenda as pessoas no sentido geral. Porque isso nos desarma. A gente fica mais tranquilo. Esse problema mesmo que a gente levantou aqui, que o grupo levantou, sobre a questão da evangelização, vejam bem, a gente tem que ter mais compaixão e empatia pelas diversas casas espíritas e as diversas soluções que eles entenderam ser possível. Se eu pego muito no pé, não pode, não pode, não pode, eu acabo me tornando arbitrário, mesmo que eu tenha razão. Então, uma coisa que às vezes a gente precisa entender, agora sem ser psicanalista, que eu não sou. Seu pai e sua mãe foram o que lhes era possível ser. Eles não podiam dar mais, porque eles não tinham. Então, por que eu estou falando isso? É a mesma coisa, é o mesmo olhar que a gente tem que olhar para os companheiros de outras casas espíritas que fazem isso, que põem a pessoa inexperiente para evangelizar, para o companheiro que rejeita a ideia da reencarnação, mas aceita a ideia do diabo. É um olhar mais... Você não tem que aceitar o que o cara pensa, mas ele tem o direito de pensar assim. E aí você bate menos de frente.
Porque você entende que, no fundo, essa pessoa é uma pessoa boa. Não é a crença que a define. A pessoa, ela pode acreditar nisso ou naquilo, mas isso não a define. É como ela compreende. E não tem como você impor, ou ela nos impor, a compreensão dela. É um direito dela ter essa compreensão. Então, para nós, quando você ouve os Espíritos dizer: chamai as coisas como quiserdes, contanto que vos entendais. Para nós é um convite a uma compreensão melhor dos assuntos. Dar nome às coisas é uma das coisas mais importantes da ciência. A ciência, ela precisa criar nomes. Muita gente é avesso a nomes novos na doutrina. Mas se a doutrina é uma ciência, diante de fatos novos, você precisa, muitas vezes, de nomes novos para diferenciar do conhecimento anterior. Isso é importante. Um nome novo que possa melhor fazer com que você melhor entenda aquele fenômeno, com uma palavra, por exemplo. Então, muitas vezes, você precisa de um nome novo para cunhar o fenômeno, que é diferente. Mas muita gente não aceita. Muita gente acha que, se não tiver no Livro dos Espíritos ou em nenhuma obra de Kardec, não pode ser colocado, porque não é doutrina espírita. Então, muita gente prefere tratar o conhecimento espiritual com uma visão bíblica de livro sagrado. Não é o mundo espiritual que existe. O que existe é o livro sagrado. Então, se você vê algo que tu nunca viu, quer ver um nome novo? Quer ver? Ovoide, que André Luiz trouxe. Larvas psíquicas, que André Luiz trouxe. O povo não gosta. E aí você está na reunião de desobsessão há muitos anos e os médiuns veem. Os médiuns veem. Vocês mesmos já falaram aqui que viram. Então, André Luiz não inventou. E aí você lê relatos de ocultismo do século XVI, XVII, em que os caras lá, aqueles alquimistas, viam os ovoides. Davam outros nomes, mas eles viam. Então, André Luiz não está inventando nada. E a gente vê na desobsessão. E o André Luiz, ele quer explicar, então ele dá um nome, ovoide. Porque lá no mundo espiritual, ele chama esses espíritos. A pessoa não aceita. Não pode, não está em livro dos espíritos. Ok, deixa essa pessoa lá. Que nós possamos avançar com o conhecimento espírita. Porque na medida em que a gente vai estudando, a gente percebe que a gente sabe muito pouco ainda. A gente conhece muito pouco de perispírito, a gente conhece muito pouco da realidade espiritual. Mas na medida em que novos fatos vão surgindo, nós vamos precisar sim de nomes novos. Ovoide, corpo mental, são nomes novos? Sim, são, mas precisam existir para a gente entender o fenômeno. E é a gente que precisa se entender, porque lá no mundo espiritual eles já sabem. Para isso, você tem que ter a mente aberta. E a mente aberta não é só para a tua crença, também para a crença do outro. Às vezes, um nome você pode pegar emprestado. Mas tem gente que não aceita, porque vai nos falar do problema de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E está certo. Mas, às vezes, você precisa de um nome que já existe na literatura e você pega emprestado. Né? Você pega emprestado esse nome para poder melhor entender um fenômeno. Na ciência, isso acontece muito. Gente,
Tá legal? Tá chato? Vamos para o próximo? O que vocês acham? Fala, eu gente. penso, Anderson, que isso aí é uma coisa significativa, porque se a própria doutrina espírita diz que qualquer verdade nova que seja comprovada pela ciência, que a gente procure compreender e aceitar a verdade nova, como as pessoas preferem se manter numa coisa por estar imitando o livro sagrado, como você falou. É você querer que aquele livro não saia dali, ele continue do mesmo jeito, mesmo que novas verdades apareçam. Essas pessoas, para mim, são atraso, né? Elas são atraso. Claro, não, veja bem, tudo tem que ser visto com cuidado. É óbvio, tudo tem que ser visto com cuidado. Mas os espíritos nos entregam a responsabilidade de nomear as coisas para nós. Eles deixam conosco essa responsabilidade. E a gente, então, deve tomar todo o cuidado possível para nos entendermos. 154. Separação da alma e do corpo. É dolorosa a separação da alma e do corpo? Não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito, que vê chegar ao termo do seu exílio. Então, gente, desencarnar não dói. Desencarnar não dói. O espírito, aí Kardec comenta, na morte natural, aqui resulta do esgotamento dos órgãos em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de combustível. A gente ainda tem muito tabu com relação à morte, tá? Mas, muitas vezes, não sei se vocês viram, teve um filme chamado E a Vida Continua, que é um livro de André Luiz. Eu não vi o filme, eu li o livro. Eu acho que é importante que a gente leia E a Vida Continua para a gente saber que existem desencarnes como aquele. Eles desencarnam e vão para um spa e não se dão conta que desencarnaram. E eles, aos pouquinhos, é que vão percebendo que a água é diferente, por que eles não veem os parentes. Tudo é muito tranquilo e muito respeitoso. Respeitam o tempo da pessoa. Entende? Ninguém ali tinha conhecimento espírita direito. Mas eram pessoas tranquilas, viveram a sua vida de forma tranquila. E tiveram um desencarne muito tranquilo. Não teve nada de umbral. Então, esse livro é muito importante para tirar essa ideia aterrorizante da morte. Né? E a vida continua. Coloquem na sua listagem de leituras obrigatórias. Né? Por quê? Porque muitas vezes a pessoa pensa que todo mundo que morre vai para umbral, filme de terror, essas coisas horrorosas. Gente, você às vezes leva um susto. Caramba! Por que eu estou aqui? Vem a tristeza, porque você se separou dos seus entes queridos. É natural. Né? A gente que fica, a gente sofre, chora, e quem vai também. É normal, isso é normal. Mas dor por causa disso, não. A maioria dos desencarnes não tem nada de dor, não. Agora, é claro, a alma culpada, a alma que faz um monte de coisa errada, a alma que comete uma série de equívocos, aí é outra situação. Porque, na verdade, o espírito não sente dor. Ele não tem mais corpo físico. É um processo consciencial. É a consciência dele culpada que faz ele sentir a dor. A repercussão do corpo físico. E não é porque ele está sentindo dor na verdade. Porque o espírito, o corpo físico tem esse processo de dor. O perispírito não tem isso. Mas por que ele está sentindo a dor? Ele recebeu uma facada há um tempão, ele ainda sente a facada, como se estivesse com a facada.
porque, na verdade, esse indivíduo traz dentro de si uma consciência culpada pelos seus erros, pelo estilo de vida que ele levou. Não sou eu que estou julgando. O estado dele atesta isso. O meu papel não é julgar ele. O meu papel é ter compaixão por ele, quando ele chega na reunião. Mas o estado íntimo dele, o estado dele de estar com a facada, demonstra que ele conduziu a vida dele de uma forma que deixou ele preso a essas impressões materiais. Falei bonito agora, hein? Então, gente, morrer não dói, tá? Muita gente que sai do corpo, desdobrado, lúcido, às vezes a pessoa olha assim e vê o próprio corpo. Aí ela pergunta, caramba, será que eu morri? Muita gente... Aí a pessoa volta para o corpo. Porque é por aí. Tem um caso que está, acho que no livro Falando a Terra, do Chico Xavier, que é do Romeu Graziano. Ele está deitado na cama, prestem bem atenção. Ele está deitado na cama dele, tá? E aí ele olha para o lado, quem ele vê? Dr. Bezerra de Menezes. Ele falou, caramba, ele já tinha alguma evidência. Ele falou, caramba, minha evidência com a doença melhorou muito. Estou vendo o Dr. Bezerra de Menezes. Aí o Dr. Bezerra de Menezes chegou para ele e falou, Romeu, não é evidência não, meu amigo. Romeu, você morreu. Rimou. Como eles foram amigos, Romeu, você morreu. Como eles foram amigos, eu acredito que eles tenham sido conhecidos aqui na Terra, ele fez esse gracejo, né? E ele levou aquele susto, aquele impacto natural, mas vocês percebam, ele já tinha desencarnado, ele não viu nem o enterro dele, nem nada, ele estava dormindo na cama, que ele pensou que era ainda dele, mas, na verdade, ele já estava no mundo espiritual. Então, realmente, o corpo físico sofre mais durante a vida com nossos problemas de saúde do que o processo da morte. Filme de terror, filme de horror, é que dão a impressão, aquele desenho da morte com uma foice, né? É que dão a impressão de que é um processo doloroso de terror. Gente, morte não é punição. Nós não somos punidos porque vamos desencarnar. Não interessa a idade. Ah, mas foi com 20 anos. Não, mas você não está sendo punido. Faz parte de um processo educativo. A vida é um processo educativo. Ah, mas é dívida do passado. Gente, é aprendizado. É aprendizado. A pessoa está desencarnando com 20 anos porque ela precisa aprender algo. Ela não está sendo punida no sentido que a gente entende. Ela está sendo educada. E, às vezes, a educação, para aquela alma, precisa ser dura, porque ela transgrediu a lei divina. Então, ela precisa ter um choque mais forte para que o aprendizado surta efeito a curto ou longo prazo. Mas está tudo certo. Tudo é aprendizado. Porque a gente vem de uma tradição judaico-cristã que tinha essa questão de associar vida longa, você viver 70, 80 anos, você está sendo recompensado por Deus. E se você tivesse vida de 30, 20, 30 anos só, você está sendo punido. Não. Com a doutrina espírita, se a gente vive 70, 80 anos, não quer dizer que a gente está sendo recompensado. E quem vive só 20 anos está sendo punido. Tudo é aprendizado. Tudo é um momento que cada um tem que ter naquela vida. São oportunidades, virão mais.
E compreender isso no nosso momento de desencarne é importante, para que a gente possa entender que nós fizemos o que era possível. Aí vem o arrependimento. Eu podia ter feito mais. Sim, a gente sempre pode fazer mais, mas a gente fez o que era possível, naquele nosso nível evolutivo. A morte é uma chamada para novos tipos de experiência. É o reset, né? Alguém quer comentar alguma coisa a mais, gente, antes da gente terminar? Aqui tem um comentário da Rosângela nos falando da experiência dela como médium com suicida. Não. Como o suicídio que sente toda a dor do ato praticado. É verdade, Rosângela, é verdade. Muitos suicidas sentem a dor do ato praticado. Muitos. Não são todos. Né? Não são todos. Por que não são todos? Porque cada situação, em toda situação, mesmo no suicídio, existe atenuantes, coisas que atenuam aquela pena, e agravantes. Então, muitos casos de suicídio, a pessoa está tão perturbada pela depressão que ela nem sabe o que ela está fazendo direito. Então, é diferente. Mas, em muitos casos, sim. O suicida sente as dores do processo. Mas, muitas vezes, gente, mas a gente não tem mais tempo. Mas, muitas vezes, não precisa ser suicida, não, tá? Para sentir dor, não. Há casos em que o suicida sente, mas muitas pessoas também sentem devido à consciência culpada. Até mesmo em campos de guerra, de batalha. Tem gente que desencarna e vai na batalha, né? E sai tranquilo para as esferas espirituais. Outros ficam sangrando. Só que o corpo, ele não tem mais corpo físico, o que está sangrando? É um processo consciencial. Ele sente. Então, muitas vezes, o clarividente, há relatos, o clarividente olha o campo de batalha e tem gente, a guerra já aconteceu, tem 5 anos, e ainda tem gente lá. Aí você diz, caramba, gente, ontem mesmo, domingo, o povo Cristina, José Jorge falavam dos locais assombrados lá de Valença, Paraíba do Sul, locais de escravidão. Até hoje, tem espíritos presos lá. Então, 5 anos é pinto, né? Se tem espírito preso nesses locais, né? Inclusive, a pessoa vai e sente mal, né? Se sente mal. Porque a vibração é pesada naqueles ambientes. Bom, gente, já que vocês não falaram nada, a gente vai ficar por aqui. O orador entrou e saiu. Eu acho que a internet dele deve estar oscilando. Daqui a pouco nós teremos a nossa palestra, tá bom? Nem Luísa, nem ele entraram. Nossa palestra hoje vai estar atrelada ao dia de amanhã, ao dia de finados. Vocês podem assistir aqui pelo Zoom ou nós vamos transmitir também pelo YouTube. Então, nós vamos fazer nossa prece final, tá bom, gente? E vamos finalizar nosso estudo. Agradeço a presença de todos. Se tiver dúvidas, questões, comentários, vocês perdoem, o estudo de hoje é mais curto mesmo. Tragam para a semana que vem, que a gente abre para vocês falarem à vontade, tá bom? Então, vamos fazer nossa prece final, agradecendo a Deus, a Jesus, a oportunidade de estarmos aqui.
Ó Mestre Jesus, abrimos nosso coração, Senhor, suplicando o teu amparo e a tua misericórdia. Permitir, Jesus, que os Espíritos Consoladores nos amparem, nos envolvam nas melhores e doces vibrações. Pedimos também, Jesus, pelo nosso querido trabalhador Edson Frois, que ele possa receber, Jesus, das equipes franciscanas, todo o carinho que Clara de Assis possa derramar sobre ele as flores, ó Clara de Assis, ó Maria de Nazaré, envolvendo ele nas mais doces e puras vibrações. Estamos vendo aqui a nossa irmã Cecília, e também pedimos por ela. Pedimos, Senhor, que possa dar a ela fortaleza e ânimo, que os benfeitores espirituais que cuidam de sua evolução possam pará-la, fortalecê-la, porque sabemos, Senhor, o que é viver com um ente querido, amado, ainda mais o nosso querido Edson, uma pessoa tão doce. E então, Jesus, fortalece a ela, a Angélica, para que recebam a tua vibração, Jesus. Permitir que seus guias celestes, nesse instante, possam derramar sobre esta família, Jesus, tão querida do Arautos, uma chuva de bênçãos e de amor. E que os três, Jesus, sejam amparados pela espiritualidade superior. Ampara, Jesus, a todos nós, a todos que perdemos entes queridos. Sabemos que pessoas como nosso irmão Edson do Tom, nossa irmã Cristina, que está aqui, também perderam entes queridos, Andréia. Todos perdemos entes queridos nesses 2 anos. Suplicamos, Senhor, ampara o coração de todos. Ajuda-nos, Senhor, a travessia desta jornada terrena. Fica conosco, Jesus. Necessitamos de ti. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.